Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, Romanos capítulo 12. Quero dar boas-vindas aí aos nossos visitantes, aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez. É muito bom ter você aqui, tá? Que Deus abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. Quantos aqui já sabem que nós também temos uma reunião às 9h30 da manhã, aos domingos? Então nós estamos com as duas reuniões, tá? Caso você nunca veio, né, pela manhã e tiver o desejo de vir, a gente está mais ou menos com um grupo igual de manhã e da noite. Tem sido bênção isso, né? E o dia que você não puder vir à noite, você pode vir de manhã, às 9h30, que nós estaremos aqui, tá? Você encontrou aí Romanos capítulo 12, sim ou não? Eu gostaria de ler com você, para a gente começar aqui uma reflexão, Romanos capítulo 12, apenas o verso 1 e o verso 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode orar por você e por essa pessoa que está do seu lado, antes de ouvirmos a palavra do Senhor neste momento? Amém? No nome de Jesus, glória a Deus, amém? Queridos, com base nesse texto de Romanos, eu gostaria de conversar um pouco com você hoje, né? É um texto que é conhecido por todos nós. Talvez você já ouviu aí muitas ministrações acerca do que Paulo escreve aqui. Mas eu quero compartilhar algo contigo, algo que o Senhor tem colocado no nosso coração desses dias, em relação a uma mensagem desse texto. Amém? Estão comigo? Amém? Então vamos lá. Amados, a mensagem desse trecho da Bíblia Sagrada, que são palavras do apóstolo Paulo, né, onde ele dirige essas palavras aos irmãos romanos, tem como objetivo, eu quero falar principal, né, objetivo aqui, de apontar, de falar sobre a questão de que Deus tem uma vontade diretiva para os seus filhos. E como nós podemos ver no texto, ele diz que ela é boa, agradável e perfeita. Repita comigo, a vontade de Deus é... Vamos lá, irmão, com força. A vontade de Deus é... boa, agradável e perfeita. Só para você dar uma despertada. Amém? Queridos, e quando a gente olha para isso, com uma visão macro da Bíblia, logo a gente vai entender que é uma verdade. Deus tem uma vontade, que eu chamo de vontade diretiva para os teus filhos. Diretiva porque é vontade de Deus, porque ela é a boa, a agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Como, por exemplo, quando nós lemos Salmo 139, a partir do verso 14 até o 16, a gente vai encontrar este registro na palavra de Deus. Palavras de Davi: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Agora olha o versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nós vemos aqui que Davi faz um registro de uma menção acerca de si mesmo, o que se estende a todos os homens, pois todos, eu e você, todos os homens fomos
foram criados por Deus. E se Ele é o Criador, Ele também é quem define o plano de vida para cada um de nós. Então, entenda uma coisa logo de início: há um plano de vida para você. E esse plano de vida para você, nele contém a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Portanto, queridos, o que eu quero destacar logo de início é que, tão importante quanto entender que existe um plano, uma vontade de Deus, é fundamental também uma compreensão e, em seguida, uma aceitação do processo que cada cristão precisa se submeter para que, de fato, ele possa experimentar essa vontade do Senhor. Não basta entender, acreditar que existe um plano. É necessário esse segundo entendimento, essa compreensão e também essa aceitação. E eu quero caminhar com você um pouco sobre isso hoje, né? E o tema dessa ministração é: o Evangelho é salvação e transformação. Onde o meu foco aqui vai ser mais nesse segundo ponto, que é a transformação que o Evangelho nos propõe viver, experimentar, nos submetendo. Amém? Queridos, o Evangelho, claro, né, ele traz como principal ponto a proposta de salvação. Isso é um fato inegável. Em toda a Bíblia fica claro isso, que desde o início, após a queda, o plano de Deus é salvar o homem, é resgatar o homem. O que acontece com a vinda de Jesus? E aqui, né, todos que um dia tiveram essa experiência, aquela experiência que nós falamos muito, que é a experiência da porta, né? Jesus disse que Ele é a porta, que Ele é o caminho. Então, esse momento em que eu e você, todas as pessoas, ou aquelas que já tiveram esse privilégio de conhecer e receber a mensagem da salvação, da redenção, então há aquela decisão de se entregar a Deus, o governo da vida, né, a Deus, ao governo divino, o que a Bíblia também chama de novo nascimento. Nesse momento, nós nos deparamos com essa verdade: o Evangelho nos proporciona salvação. Em Jesus somos salvos. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 2, e ele diz que é pela graça que somos salvos, e agora, sendo salvos, redimidos, a Bíblia vai nos dizer, está em João 1:12, que nós fomos feitos filhos de Deus, aqueles que creem, aqueles que olharam para Jesus e o reconheceram como esse Salvador, né, são filhos de Deus. Mas também o Evangelho nos desafia a sermos transformados. É outra proposta. E esse ponto, ele também é muito importante. E eu quero te dizer que você pode sim encontrar com Jesus, ser salvo, pela graça você é salvo, mas eu quero te dizer, apesar de que isso não é a vontade do Senhor, que você pode viver a sua vida toda aqui como salvo e até ir para o céu. Mas sem transformação, você vai chegar como que meio que manco no céu. E lá no final você vai entender melhor por que é isso, né? Então, quando a gente olha para esse aspecto do Evangelho, para esta proposta de transformação que ele nos desafia a viver, a buscar, a experimentar, nós podemos analisar juntos aqui algumas coisas que nos provam isso. Por exemplo, em muitos momentos você vai ver Jesus usando palavras ou a frase como vá e não peques mais no Evangelho. Não é verdade? Em vários momentos ele usa isso. Por exemplo, em João capítulo 5, versículo 14, a gente vê ele usando essa expressão com aquele paralítico que havia sido curado. O que aconteceu ali? Ele chega no poço de Betesda, logo nos primeiros versículos do capítulo, você vai ver isso. E ali estava um homem que,
enfrentava um problema de saúde há 38 anos. E ele vivia um dilema, porque todas as vezes que o anjo descia e mexia com a água do tanque de Betesda, ele paralítico, sempre quando ele pensava em se mover na água para ser curado, vinha outro e descia no seu lugar. E essa situação perdurou por 30 anos. Jesus chega naquele lugar. Eu imagino Jesus andando no meio, provavelmente tinha muitos enfermos naquele lugar. Ele chega para aquele homem narra a situação dele para Jesus, e Jesus diz para ele: pega o teu leito, levanta e anda. Mais tarde, no versículo 14, Jesus encontra com esse homem na igreja, e Jesus olha para ele e diz assim, o versículo 14 registra assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que você já está curado. Tipo assim, que legal, você está curado, né? E em seguida, Jesus diz assim para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se você caminha um pouquinho no capítulo 8 de João, tem a história da mulher adúltera. Você conhece toda a história, ela é pega no ato de adultério, trazida à presença de Jesus, diante de uma lei que dizia que ela deveria morrer, e acontece todo aquele episódio, né? E no final das contas, ela não é condenada. Jesus vira para ela e diz: cadê aquele povão que queria te jogar pedras, queria te matar? Ela vira para ele e diz: Senhor, ninguém me condenou, foram todos embora. E no versículo 11, ele vira para ela e diz assim: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Apenas dois exemplos de quando Jesus e como ele usa essa expressão. Queridos, agora algo importante entender aqui é que a mensagem que Jesus transmite com estas palavras era mais ou menos assim. Ele estava dizendo a essas pessoas: olha, o problema do seu pecado foi resolvido, agora vai e não peques mais. Ou seja, esforça-te, prossiga, esforçando-te, permita-se ser transformado por essa nova vida que você conheceu. A mensagem que na verdade ele queria que ficasse entendida por aquelas pessoas era exatamente isso. E preste atenção numa coisa: a verdade é que no início da jornada cristã, ninguém tem dificuldade de reconhecer a necessidade que tem de se submeter ao Senhor, permitindo assim ser transformado de forma completa por Ele. Se você for lembrar dos primeiros meses, anos talvez, da sua conversão, você vai entender isso. Por quê, queridos? O nosso encontro com Jesus foi algo impactante, como foi com esse cego, com essa mulher, e com tantos outros exemplos que a palavra de Deus nos apresenta. Assim aconteceu com a gente. O encontro com Cristo, aliado ao entendimento de tudo aquilo que Ele fez por nós, mexe com a nossa estrutura de um jeito que naquele momento a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser: eu quero mais desse Jesus, eu preciso conhecê-lo mais, eu preciso entender tudo aquilo que Ele tem para mim, eu quero ser transformado à luz do Evangelho que esse Senhor apresenta para mim. E se você for olhar, essa deveria ser ou ter permanecido sendo a nossa essência durante toda a carreira cristã. Porque como não dar lugar em minha vida a um Jesus que morreu por mim? Como não dar lugar a um Deus que a Bíblia diz que me amou tanto ao ponto de pegar o seu único filho e dar para morrer em meu lugar? Que eles têm como não amar um Deus desse? E mais, se você colocar paralelo a isso, Ele amou, Jesus nos amou, Deus nos amou dessa forma, e nós estávamos numa condição de seus inimigos. A Bíblia vai dizer que inimigos nós éramos, e nessa condição nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas sabe o que acontece?
com o decorrer do tempo, a maioria das pessoas, dos cristãos que uma vez encontraram com Jesus e foram impactados por esse encontro, são propensas a abandonar essa condição, onde não se deseja mais tanto assim por transformação. E nós começamos a viver um estilo de vida em que agora nós queremos botar banca para aquilo que Deus propõe fazer na nossa vida. No início, nós somos facinho. Depois, a gente quer botar banca. A gente quer limitar o agir de Deus na nossa vida. A gente quer determinar o que Deus pode ou deve fazer nas nossas vidas. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai concordar comigo. No início não era assim. Entende? Naquele momento em que você conheceu Jesus, foi impactado, não era assim. Queridos, isso não pode mudar. Tudo que falava de Deus, nós recebíamos, e de uma forma apaixonada fazíamos, nos submetíamos. Se a gente conhecia uma verdade, tudo que a gente queria era viver aquilo, era praticar aquilo. Sim ou não? Mas depois, você vai concordar comigo que a coisa muda. Mas o Senhor quer nos trazer de volta. Nós cantamos isso, né? O Senhor está aqui com uma proposta especial. Ele quer te resgatar para esse lugar de submissão, de entrega a Ele nesta noite. Amém? Sabe por quê, queridos, que Ele quer fazer isso? Porque sem transformação, nós não vamos experimentar a vontade do Senhor. Se eu e você não formos transformados, esquece. Se a pessoa não for transformada, ela corre o risco de viver esta vida aqui, sem experimentar a vontade de Deus, sem conhecer o plano divino. Olha que triste isso. E diante disso, eu gostaria de destacar alguns pontos no texto que lemos, que com certeza vai fortalecer esse discurso, né, no seu coração, no seu espírito, hoje, para a glória de Jesus. Amém? A primeira coisa que eu quero destacar no texto, Paulo fala que existe uma vontade de Deus, como eu disse no início, claro, se é vontade de Deus, é a vontade diretiva, porque Ele é o seu Criador, né? Se tem alguém que entende de você, é o Senhor. E Paulo vai dizer para nós que essa vontade, queridos, ela é boa, agradável e perfeita. E ao mesmo tempo que ele deixa claro sobre a verdade acerca da existência dessa vontade, a gente vê no texto também que ele começa a tocar em alguns pontos que, existindo na vida do cristão, irão condicioná-lo a experimentar essa vontade. E é aqui que eu quero destacar. Eles são, primeiro, não vos conformeis com este século. Está no versículo 2. O que é isso? Isto é, não se conformar com aquilo que está sendo passado, ensinado, incentivado por aqueles que não conhecem a Deus. Muitas vezes a gente usa a expressão pelo mundo, né? Mas a verdade é por aqueles que não conhecem a Deus. Não se conformar com este século significa também não assumir os padrões, a moralidade, porque o mundo sem Cristo também tem muitas moralidades, e muito menos a imoralidade dessa sociedade corrompida que está aí diante de nós. Isso é não se conformar com este século. E se nós queremos experimentar a vontade de Deus,
deixa claro Paulo no texto a nós, não podemos nos envolver com isso. E como fazer? Não nos conformando. Não nos conformando, nós não iremos nos envolver com as práticas pecaminosas desse século que insistem em destruir a humanidade. E aí você entra no meio. É a humanidade que o pecado, que o diabo quer destruir. Outro ponto, transformai-vos pela renovação da mente, também no versículo 2. O foco aqui é mudança de entendimento, é ter uma mente mudada na forma de pensar, o que vai, consequentemente, afetar o comportamento, as atitudes da pessoa. Uma mente que passa a ser governada apenas pela palavra de Deus, pelos seus conceitos, pelos seus mandamentos, pelos seus princípios. Quando esses princípios são instalados, queridos, na mente da pessoa, no coração da pessoa, aí sim, essa pessoa é condicionada a experimentar a vontade do Senhor. Agora eu te pergunto, como é que nós estamos no meio de tudo isso? Percebe, por exemplo, o tanto de gente cristã que hoje vive uma confusão no meio disso. Quando se depara com algo que deveria não se conformar, começa a pensar, peraí, será que é assim mesmo? Tem muita gente hoje, que ao invés de olhar para a palavra de Deus e de cara dizer assim, não, divórcio é pecado, a Bíblia diz assim, se comporta assim, não, peraí, será que é isso mesmo? Será que tem que ser assim mesmo o que a Bíblia diz? Entende, queridos? Que tipo de inconformismo é esse? Em que, diante de qualquer ameaça, a gente agora não quer desconsiderar, refutar essa ideia errada, mas a gente quer olhar para a palavra e tentar encontrar uma brecha aqui, para ver se precisa ser assim mesmo. E muitos nisso têm cedido aquilo que está sendo passado por essa sociedade que não conhece a Deus e relativizado muitas verdades da palavra. Olha o perigo disso. E aí eu te pergunto, sem essa vida de inconformismo, não conformeis com este século, sem essa condição, de ter a mente transformada, não permitir que as artimanhas do inferno afetem as verdades divinas no seu coração. Baseado no texto que nós lemos, você acha que nós poderíamos experimentar a vontade do Senhor? Paulo é claro, não pode. Entende-se agora por que tem tantos cristãos perdidos sem saber o que é, o que tem, o que precisam viver na vida? O segredo está aqui. Outra coisa que eu quero considerar é que nada disso que eu disse até agora, sobre a questão do não conformar e sobre a questão de ter a mente transformada, resolve também se a gente não entender o que Paulo ensina no versículo 1. Veja comigo. Primeiro, no versículo 1 ele fala de uma entrega a Deus. Percebe isso? Ele fala que é necessário que a gente se apresente a Deus. E ele fala aqui de uma apresentação de corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, de um culto racional. Preste atenção. Permita-me te dizer isso agora. Nós somos talvez os candidatos mais potenciais de nos impedir a nós mesmos de viver a vontade de Deus. Nesse quesito aqui, queridos, de entrega a Deus,
o diabo perde para nós mesmos, de longe. Nós somos os nossos principais inimigos. Alguém disse certa vez em uma ministração a seguinte frase: você é o seu pior diabo. A gente se assusta quando a gente escuta esse tipo de coisa, né? Mas é verdade. Muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. Aquele que mais nos sabota somos nós mesmos. Aquele que mais nos impede de viver bem a vida, de conhecer o plano divino, de nos submeter a Deus. Muitas vezes somos nós mesmos que fazemos isso com nós mesmos. E é por isso que eu preciso te chamar a atenção, não sei se você se atentou para isso. O ensino de Paulo aqui é voltado para nós, queridos. Ele não fala acerca do diabo ou de qualquer outro inimigo ou ameaça que poderia existir e ser capaz de nos afastar do plano divino. Mas percebe que ele fala de nós mesmos o tempo todo? Que a mensagem está apontando para mim, para você. Tipo assim, ei, você precisa ser o alvo da palavra. É você que é o responsável, né, por se permitir, se fazer condicionado em experimentar essa vontade de Deus. É você. Percebe? E quando ele fala aqui, queridos, disso, ele aponta, né, sobre a questão de uma entrega total e constante a Deus. E ele diz que ela precisa ser feita da seguinte forma. Primeira, essa entrega ela precisa ser um culto racional. O que é isso? É uma entrega consciente. Entende? É uma entrega que concorda com a razão, algo lógico, razoável, que é feito com bom senso, à luz de uma verdade, de um entendimento. Passou aquela ideia de que o crente sapateava no sapatinho de fogo e caía, esperneava e dizia que estava sendo tocado por Deus. Irmãos, não é isso que Deus ensina. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. As manifestações do poder de Deus em nós são maravilhosas, mas o que vai mudar mesmo é uma entrega consciente. É uma decisão racional de se entregar a Deus. A primeira coisa que ele aponta aqui. Segundo, além de ser que precisa ser um culto racional, ele diz que tem que ser santo e agradável. O que é isso? Exige-se que seja sincero e verdadeiro. O que nós não vemos com muita frequência hoje na nossa sociedade. Nós vivemos um mundo fake. Se você for parar para pensar, queridos, a maior parte do tempo, nós não somos sinceros, e muito menos verdadeiros. Sim ou não? Mas com Deus, se você quer experimentar a vontade dEle, Ele exige que eu e você sejamos sinceros e verdadeiros. Outra coisa, terceiro, ele diz que precisa ser um sacrifício vivo. Agora, como um sacrifício vivo? Sacrifício fala de morte. Outra expressão que a gente poderia usar para explicar isso aqui seria matar a nossa carne, subjugar a nossa alma. Né? Você está matando uma vontade, subjugando uma alma, mas continua vivo. Então seria essa a explicação de um sacrifício vivo? Sim, é por aí, né? Mas vai além, queridos. Essa questão de um sacrifício vivo, né? Fala de tudo isso, mas também aponta para nós que é uma decisão racional. Ele fala de culto racional. O que o cristão precisa, então, submeter ao Senhor, mesmo quando a sua alma estiver aqui dentro, gritando que isso é tudo que ela menos quer.
mas há uma decisão por um entendimento. Eu não vou viver isso, eu não vou praticar isso, eu vou para cá, eu vou viver assim, porque esta é a palavra de Deus, é aqui que Deus diz que eu tenho que pautar a minha vida. Percebe? Quando a sua decisão racional vai contra aquilo que você mais deseja. Irmãos, isso é fácil? Claro que não. Talvez seria até, assim, sem sentido perguntar quantos de nós estamos, por exemplo, dispostos a viver isso. Porque é difícil morrer para nós mesmos, subjugar a nossa vontade, a nossa alma. Queridos, isso é uma guerra, lutar contra aquilo que mais se deseja, isso não é fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esta é a proposta, se eu e você estamos realmente desejosos em experimentar a vontade de Deus. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Entende? É apenas se fazendo isso, se sujeitando a isso, praticando essa verdade, é que nós poderemos sim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fácil? Não. Mas é isso. Se nós queremos viver o melhor que Deus tem preparado para nós, não nos resta outra alternativa. Eu sei que tem muitos ensinos por aí hoje, Deus te entende, Deus te compreende. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele jamais vai agir comigo e com você, fora daquilo que Ele é. E se a essência de Deus é amor, Ele ama, sim ou não? Mas se é também justiça, Ele vai ser justo com você. Não é porque Ele me ama, te ama, que Ele vai agir com a gente fora da sua essência. Amém? Então, qual é a proposta do Evangelho? Depois que você seja salvo, que eu seja salvo, que nós agora, dia após dia, fôssemos transformados, a cada dia mais parecidos com o Cristo de Deus. E nesse processo de transformação, Paulo vai dizer aqui que nós vamos poder experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Queridos, agora quanta gente hoje que serve a Deus e que não sabe nem o que é isso? É verdade ou não? Vive questionando o que estão vivendo. E na maioria das vezes, conhecendo as histórias, conhecendo o Deus que a Bíblia apresenta, você olha e diz assim, cara, não bate. Se Deus é tudo isso, tem essa proposta, por que tem pessoas que nunca mudam de vida? Sabe por que nunca muda de vida? Porque encontrou com o Cristo que salva, se entregou para Ele porque quer salvação. Mas quando se deparou com o Cristo que quer transformar, já não querem transformação. E sem transformação, não experimenta a vontade de Deus. É isso que a Bíblia ensina para nós aqui. Agora deixa eu te perguntar algo. Você está escutando algo novo hoje? Isso aqui você sabe, você está mais careca do que eu de saber disso. Não é verdade? Mas, queridos, muitas vezes a gente precisa voltar a tocar em assuntos como esse. Sabe por quê? A sua vida está passando. E o tempo que eu e você, que nós perdemos relutando, brigando com Deus, não querendo se submeter ao processo de transformação para que a gente experimente essa vontade, queridos, esse tempo perdido brigando com Deus, nós não vamos recuperar ele. Passou, acabou, já era, o tempo não recupera. Se tem uma coisa que a gente não recupera é o tempo. Entende? Passou, acabou. E quando eu disse aqui que todos nós chegamos num
no momento, vivemos isso, que a gente começa a relutar com Deus, é verdade ou não? É. Porque a gente sabe, um dia, queridos, Deus entrou na nossa vida, nós conhecemos Jesus, esse Jesus que morreu, me salvou, né, me curou, me libertou, esse Deus que me fez seu filho, e que coisa maravilhosa. Aí, de repente, aquilo que precisa, ou que teria que ser algo corriqueiro na nossa vida, a gente deixa de praticar, como, por exemplo, uma liberação de perdão, ter paciência com as pessoas, como isso é difícil, né? Mas se tem uma coisa que Deus tem comigo, é paciência o tempo todo, e me perdoa quantas vezes for preciso. Aí eu, que um dia encontrei com esse Jesus, começo a viver assim. Se a Alessandra ela erra comigo, eu boto banca, não vou perdoar, olha o que ela fez. E o Espírito Santo está lá, perdoa, é a sua esposa, eu não. Olha como que ela falou comigo, Jesus. Percebe, queridos? E Deus talvez está usando aquela situação para me transformar. E eu estou ali relutando em não submeter à vontade de Deus. E não permitir ser transformado por Ele. E sabe o que é cômico no meio de tudo isso? É até cômico. A gente não quer se submeter a Deus. A gente reluta, a gente, né, vai de encontro, a gente discute com Deus muitas vezes. Que essa que é a verdade. Não aceita a direção da sua palavra, do seu espírito, aquela direção que Ele te dá lá no íntimo, quando Ele te manda fazer alguma coisa, que é a prática espiritual, e você não faz. A gente vive assim, essa briga com Deus, mas para o outro lado, ou pelo outro lado, a gente quer viver a vontade de Deus. A gente quer que Deus desça e faça a coisa acontecer na nossa vida. A gente quer que todas as manhãs Ele venha e desdobre mais um capítulo do plano divino para nós. Filho, hoje eu tenho para você isso aqui. Não é tipo assim? Percebe? Ei, mas a ficha precisa cair. Sem transformação, não há como experimentar a vontade de Deus. Entende? Se o Senhor não está me transformando, te transformando todos os dias, esquece experimentar a sua vontade. E eu quero te dizer com muito amor nesta noite, chega de perder tempo, queridos. Nós não podemos mais perder tempo. Muitas vezes assusta. Em janeiro eu vou fazer 49 anos. Esse tempo atrás, bem pertinho ali, eu tinha 15. E já vai para 49, queridos. Pensa aí, o tanto que os últimos 10 anos da sua vida passou rápido. Não passou? Quantos anos você está caminhando com Jesus? De verdade. Você pode olhar para você hoje, bater no peito, aquele orgulho santo, e dizer assim, uau, eu estou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer isso? Sabe qual é a verdade da maioria de nós? Nós não podemos dizer isso. Lá no fundo, a gente pode até querer se enganar, mas a verdade é que a maioria dos cristãos hoje não estão experimentando isso. E o ponto, sabe que é? Que nos impede? Nós não estamos deixando Deus nos transformar. E esse é o segredo. E para te ajudar um pouquinho mais sobre isso, eu queria conversar um pouco com você sobre um processo de transformação que para mim é um dos mais lindos que eu consegui conhecer, né? E eu queria falar um pouco dele para você hoje, que é a metamorfose que acontece na vida de uma borboleta. Todos aqui talvez já viram alguma coisa sobre isso. Mas acompanha comigo, queridos. Queria pensar um pouco com você sobre isso, para a gente já caminhar para o final. A vida de uma borboleta, ela pode ser dividida em 4 estágios. Ovo, larva, que é o tempo de lagarta, pupa, que é aquele período que ela vive dentro do casulo, e a fase adulta, onde ela é uma borboleta de fato, né, assim conhecida. O que acontece? Claro,
A borboleta põe o ovo. Se fosse um pintinho, a gente ia falar que tirou, né? Quando o pintinho nascia, tirou, não era assim? Antigamente era. A borboleta eu não sei como que é. Eu só sei que do ovo nasce uma lagartinha, um corozinho, uma lagarta. E aí você sabe a vida de lagarta como é. Né? Só que chega um momento, queridos, que para que ela viva de forma plena a proposta de existência para ela, que cá para nós, foi Deus também que idealizou, por mais que seja um bichinho meio esquisito, ela precisa passar pelo processo de transformação, que é o estágio da pupa. Depois de algumas semanas de vida, comendo folha o tempo todo, acabando com as suas plantas, detonando as suas plantinhas lá na sua casa, o que a lagarta faz? Ela precisa procurar um lugar seguro, onde ela vai se submeter ao processo de metamorfose mais significativo da sua existência. Quando ela encontra esse lugar, ela fixa ali e começa o processo de transformação, que é uma destruição na vida da borboleta, da lagarta, no caso, né? Ela se fixa ali, e olha só o que acontece. Depois de fixada, ela começa a liberar, tipo, fios de seda, e o casulo começa a se formar, até cobrir toda a estrutura da lagarta. Quando cobre tudo, ela lá dentro, ela começa a passar por um processo de destruição. Praticamente, ela deixa de existir. Ela se transforma em um líquido, para você entender. E depois disso, é que começa a se formar aquilo que a gente vê depois de algumas 3 semanas. Uma borboleta. E tem alguns, alguns cientistas que acreditam que nesse momento aqui, seria nesse estágio aqui, quando a lagarta é destruída e se transforma em uma gosma, quando começa esse processo, ela se desespera, porque ela está morrendo lá dentro, na verdade. Ela está deixando de existir como lagarta, para se transformar, para nascer de novo como uma borboleta. Agora, qual que é a questão? Lá dentro, sendo transformada em uma gosma, ela já não tem mais força para sair de lá. Entende? Aquele casulo, aquela crisálida, prende ela de um jeito, que o fim é se transformar em uma gosma, e depois começar a nascer uma borboleta. Deixa eu te dizer uma coisa, viu? Tanto que é semelhante ao que Deus tem proposto para nós. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer viver, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Agora olhe para mim. Se você não entender que o processo que Deus quer te submeter é semelhante a esse aqui, esquece. Você não vai viver, você não pode viver isso. Não vai viver. Entende? E não adianta você relutar com Deus, você brigar com Deus, porque Ele não vai mudar de ideia. Ele não vai mudar o plano dele, porque você acha que é a última bolacha do pacote, que Ele te entende, que Ele te compreende. Não. Todos nós somos chamados a submeter a esse processo de metamorfose. E engraçado que a palavra transformai-vos, que Paulo usa aqui, é metamorfose, é mudança. É o mesmo processo que acontece com a borboleta. Então, sabe qual é a verdade que você precisa entender hoje? Talvez esse seja o tempo que você precisa olhar para Deus e entender que Ele é o lugar que você precisa se fixar. Ele é esse lugar seguro que você precisa se prender.
E sabe o que é esse se prender? É uma entrega total, como Paulo diz aqui. Consciente. Eu entendi que Deus tem um plano para a minha vida e só posso experimentar a vontade dele se eu me submeter a esse plano, e é um plano de transformação de vida. Então eu vou me entregar, eu vou me prender em Deus de um jeito que eu não vou conseguir sair mais de lá. E se for preciso, que ele faça de mim uma gosminha, mas que saia alguma coisa bonita, boa de lá. É esse o convite de Deus para mim e para você hoje. Sabe, queridos, ao contrário disso, a igreja de Jesus vai continuar vivendo o que nós estamos vendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos aqui têm prazer quando encontram uma colônia de lagartas, ficar ali brincando com aqueles bichinhos, contemplando aquilo? Você tem prazer em fazer isso? Porque é um bicho meio que, asqueroso. Alguns até machucam a gente. Não só come as nossas plantas, mas tem umas que nos queimam. Agora, é diferente quando a gente vê uma revoada de borboletas no jardim. Quem é que não para ver, para contemplar? Sim ou não? Cada uma mais bela do que a outra. Ao invés de destruir as plantas, no seu estágio de lagarta, agora a borboleta está lá se alimentando do néctar das flores. Em outro patamar de vida, vivendo algo diferente. Ao invés de viver rastejando, presa fácil, agora pode voar. Voos altos. Experimentar aquilo que como lagarta ela nunca poderia experimentar. Percebe o que Deus tem proposto para mim e para você? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Para que a borboleta nasça, a lagarta precisa morrer. E qual é a minha e a sua decisão? Percebe que isso é uma decisão, e o Espírito está aqui te confrontando, me confrontando hoje, como Paulo fez com os romanos. E o convite ele usa a palavra, queridos, que é tipo um apelo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, pelo amor de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Trazendo para cá, pelas misericórdias de Deus, se entregue a Deus, se firme nele, deixa ele moer você, se for preciso. Mas entenda uma coisa, querido: se for necessário transformar você em uma gosma, é porque ele quer fazer de você algo que agrada o coração dele, que vai te fazer feliz. Não corra do processo, não fuja mais de Deus. Entende? É tempo perdido. Sabe, tem algumas coisas na nossa vida que me choca. Quem um dia conheceu Jesus Salvador, quantos aqui já expressou assim: eu já? Por mais que viva brigando, relutando com Deus, não se submete a esse processo de transformação. E se algum dia pensa em desviar do Evangelho, a gente vai ter uma convicção assim: ó, eu não presto mais para esse mundo, porque nem para pecar mais eu presto. Você já teve esse tipo de sensação? Entende? Porque quem teve um encontro genuíno com Jesus não serve mais para esse mundo. Então, irmão, só tem um jeito para nós: é entender que precisa de uma entrega total, para que Ele faça em nós a vontade dEle, e assim a gente possa experimentar de verdade a sua vontade, e viver o melhor aqui, antes de ir para a glória. Você pode ficar de pé para a gente orar.